Capítulo 5. Introdução à ciência de dados. A nossa agenda será a seguinte: uma introdução à ciência de dados, etapas da ciência de dados, concursos de ciência de dados e mercados de dados. Capítulo 5. Introdução à ciência de dados. Big Data são os métodos e técnicas para armazenagem, manipulação, recuperação e utilização de dados em grandes volumes, baseados nos Vs do Big Data. Data Science ou ciência de dados é o método científico por trás da análise de dados. São as metodologias, as formas de avaliar este grande volume de dados, aplicando conhecimentos de estatística, matemática e computação, e obtendo insights dos dados para responder perguntas empresariais ou científicas. Big Data e ciência de dados estão intrinsecamente ligados. Etapas da ciência de dados. 1. Formule as perguntas corretas. Procure identificar o problema e descreva os ingredientes que o compõem. 2. Adquira os dados. Os dados provêm de vários locais, estruturados ou não, e devem ser capturados para análise. 3. Explore os dados. Processe os dados, limpe e os transforme. Identifique os métodos para realizar uma análise preliminar dos mesmos. 4. Análise dos dados. Aplique técnicas de análise de dados, como classificação, agrupamentos, regressão, associação, para identificar as possibilidades. Construa o melhor modelo para responder às perguntas iniciais. 5. Relate o que encontrou. Forneça relatórios dos seus insights. Utilize técnicas de apresentação e de convencimento para comunicar os resultados. 6. Transforme insights em ações. Transforme os resultados em ações práticas de negócio. Algumas curiosidades. O Data Scientist é um profissional especializado em análise de dados, no desenvolvimento de modelos estatísticos e matemáticos para a criação de novos insights de dados. Um cientista de dados deve estar sintonizado com as tecnologias utilizadas, saber trabalhar com técnicas estatísticas e matemáticas, ter conhecimento de programação e da área relativa ao problema que está sendo avaliado. Concursos de ciências de dados. Um dos sites mais conhecidos da área de ciência de dados é chamado de Kaggle e foi recentemente adquirido pela Google. Este é um bom lugar para você avaliar problemas e soluções de ciência de dados. Kaggle é um mercado para análise de dados e concursos de ciência de dados. As empresas publicam suas perguntas e desafios, dizem o quanto pode pagar, e os cientistas de dados do mundo todo competem para resolver problemas e produzir as melhores respostas, obtendo prêmios em dinheiro. Algumas curiosidades. O Kaggle foi fundado em abril de 2010 em São Francisco, na Califórnia. Foi adquirido pela Google em março de 2017. Os prêmios de ciência de dados oferecidos pela Kaggle podem chegar a $1 milhão em alguns casos. Em outubro de 2006, a Netflix publicou um concurso oferecendo um prêmio de $1 milhão para quem melhorasse em até 10% a precisão das previsões sobre o quanto alguém vai gostar de um filme baseado na preferência dos demais usuários. Uma aplicação típica de ciência de dados. Mercados de dados. Com a evolução de Big Data, pessoas, empresas e governos perceberam que dados só se tornam preciosos se tiverem utilidade para ser minerados e analisados para a geração de insights. De outra forma, são lixo, ocupam espaço e geram custos de armazenamento. Data Marketplace ou mercados de dados são sites na internet que vendem ou doam dados para serem utilizados em análise de dados. O governo americano fornece gratuitamente datasets públicos para análise de empresas e cidadãos. A Universidade da Califórnia, Santa Cruz, fornece datasets para análise de genomas, um dos maiores bancos de dados do mundo sobre esse tema. O governo de São Paulo fornece também datasets públicos para análise de dados por empresas e cidadãos interessados. Algumas curiosidades. Datasets são conjuntos de dados de uma determinada fonte, tipo e formato para serem analisados por Big Data e ciência de dados. Visite o site Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, da Universidade de Oxford, e vai ficar surpreso com o nível de informação, análise e datasets gratuitos oferecidos. A Wikipedia, através da Wikidata, fornece datasets gratuitos para análise, com dados em formatos orgânicos para serem depurados, limpos e analisados. Encerramos por aqui o capítulo 5. Vamos em frente.